Jesus é a paz do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Hoje é o último culto de quarta-feira, né? O Senhor nos ajudou até aqui. Nos ajudou a vencer. E nos ajudou a buscar e estar à disposição dele. Né? Ontem, lá no Jardim, nós lemos na abertura o Salmo 91. E hoje nós vamos falar do Salmo 91. Nós vamos falar das promessas de Deus para quem procura segurança no Altíssimo Deus. Salmo 91. Vou estar lendo na versão da linguagem de hoje. Eu não vou ler ele inteiro, eu vou ler por versículo, tá? Diz assim: Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: o Senhor Deus é o meu defensor e o meu protetor, Deus é o meu Deus, eu confio em ti. Amém? Você pode se sentar. Aleluia. Deus, o nosso protetor. O salmista aqui não está dizendo assim, ó, Deus, o meu protetor, é o nosso. Esse protetor pode ser de muitas pessoas, é aquele que quer. Deus, ele não vai ser protetor de alguém que não queira. Então o salmista já começa assim esse salmo: Deus, o nosso protetor. E o que é protetor? A Larissa e o Luiz são protetor da menina, né, da Luísa. A Luísa precisa de proteção de todas as maneiras do pai e da mãe. Por que a Luísa precisa? Porque ela é uma criança. Ela não tem como ela viver sem a proteção dos pais. E nós, seres humanos, nós também precisamos da proteção do Todo-Poderoso. Porque agora a Larissa e o Luiz protegem a menina no que eles podem, mas a proteção maior, ela vem de Deus. E um dia eles vão descer a sepultura e a menina vai precisar da proteção ainda sobre a vida dela. E aí só resta a proteção de Deus. Mas é aquele que procura segurança no Deus Altíssimo. É aquele que procura. Como é que nós procuramos proteção em Deus? Como é que você procura proteção em Deus? Chegando perto dele, buscando ele, querendo ele. Então eu vejo assim, que a gente procura a proteção de Deus através da oração. A oração nos traz a proteção de Deus. Porque a oração, ela atrai a presença de Deus para nossas vidas, aonde nós estivermos. E quando nós pedimos a proteção de Deus, através da oração, através de buscar Deus, de procurar. Engraçado que a gente procura segurança no Deus Altíssimo, porque Ele é muito grande. A segurança, Ele é tão tremendo que Ele dá segurança para mim e para você, e Ele dá segurança no mundo inteiro, para aqueles que estão procurando a proteção dele. No mundo inteiro Ele consegue proteger. Eu me lembro que quando a gente viajava, né, que aí depois que a Adriana começou a trabalhar, ela não podia mais ir com a gente, quando ela era moça. Então ela ficava sozinha no apartamento, né?
Ela ficava na frente da igreja, dirigindo, e a gente pedia, né, para o Senhor proteger. Ela sempre dizia a mim, durante o dia vai, mas quando chega a noite, mas ela nunca se acovardou de ficar sozinha em casa, de ir lá no Caraí dirigir o trabalho, de dirigir o trabalho aqui, ela nunca se acovardou. Aí eu dizia para ela, né, fecha bem a casa, não deixa a casa aberta de noite, fecha o quarto, o Senhor é contigo. E o Senhor era com ela, porque ela deitava na cama, né, e quando ela deitava na cama, a cama dela era de casal, ela dizia assim, Espírito Santo, esse é o teu lugar, aqui, ó. A gente chegava no quarto dela para dar boa noite, ou para dizer alguma coisa, fechar a porta, pagar a luz que tinha que pagar, para deixar para a gente pagar. Aí eu dizia, por que está dando uma beiradinha, minha filha? Vai mais no meio da cama, não, mãe. Ali é o Espírito Santo que está. E aqui é o meu ladinho. Ele disse, tá bom. Então, se o Espírito Santo está ali, então tá bom. Aquele que procura segurança, a proteção, pode dizer a ele, o Senhor Deus é o meu defensor e o meu protetor. Sabia que Deus nos defende muito? O Senhor nos defende de todas as formas, de todas as maneiras. Aquele que procura a proteção em Deus, Ele é o nosso defensor. Muitas vezes não precisa a gente se defender para ninguém. Se defender. O Senhor nos defende. E que defesa poderosa é do Senhor, né? Não tem uma defesa melhor que a do Senhor. O Senhor, além de ser o nosso defensor, aí Ele é o meu protetor. Como nós precisamos de proteção, né? A gente consegue enxergar as coisas com os olhos humanos, né? Mas às vezes a gente não consegue enxergar o invisível, o perigo do invisível, do perigo que está para acontecer com a gente e a gente não sabe. Então Ele é o defensor e o protetor. Aí a gente pode dizer, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. A gente não tem como colocar uma pessoa no lado da cama da gente para nos guardar à noite, não tem como colocar, às vezes, uma pessoa para nos proteger. Mas quando nós buscamos a proteção nele, é nele. Você pede a proteção de Deus? Você pede, Deus me protege. Você está passando num lugar que você sabe é perigoso. Deus, é só eu e Tu, me guarda. Ó Senhor, me defende, Senhor. Que coisa maravilhosa saber que Ele é o nosso protetor. E Ele, no versículo 3, diz assim, ó, Deus livrará você de perigos escondidos. Perigos escondidos. Mas para o Senhor nos livrar de perigo que estão escondidos, escondido quer dizer, os nossos olhos não estão vendo aquele perigo. Mas o Senhor sabe que ali tem um perigo. Ali tem uma armadilha contra nossas vidas. Ele nos livra de perigos escondidos. Quantos perigos escondidos que às vezes está nos cercando, nos assolando. E quando nós buscamos a proteção dele, ele nos livra dos perigos escondidos que estão escondidos para nos atacar. Eu estava analisando quando eu estava orando antes do culto. Eu estava analisando o invisível. Eu estava analisando o povo do mundo inteiro. O povo de Deus e o povo que não é de Deus.
povo bom e o povo mau. Que trabalho que os anjos do Senhor têm, né? Porque o povo bom e o povo de Deus, ele está no meio do povo que não é de Deus e do povo mau. Quantas pessoas, quantos espíritos imundos que estão trabalhando para nos atacar, nos atingir, que são os perigos escondidos, né? E de doenças mortais. A gente tem até observado na televisão os artistas, né? Que o câncer tem atacado eles. São doenças que levam à morte. A gente sabe que o tratamento, né, evoluiu muito, que o dinheiro também ele pode trazer um bom tratamento, mas na verdade é só Deus que pode tirar a pessoa daquela situação, né? Tem famílias que elas morrem de câncer. O avô teve, passa para o filho, passa para o neto e vai indo. Aí eles dizem assim, quando tem câncer, né? Eu, na minha família, já morreu 3, 4. São doenças que levam à morte. Eu tinha uma amiga, antes de ter Jesus, em Santa Catarina, nós trabalhamos junto, uma guria nova, depois ela casou, teve um menino, o menino era bem pequenininho. Ela dizia para mim, a minha família, eles não tinham Jesus. Ela disse, a minha família tem todos os problemas de coração. Mas naquele tempo também eu era muito novinha, né? Não levava assim muito a sério o que ela falava, né? Só levei a sério quando ela morreu do coração. E ela dizia, a minha mãe tem problema de coração, meu irmão, e falava assim. E um dia, uma amiga nossa bateu lá na minha casa. Ela disse, Márcia, você sabe quem morreu? Eu disse, não. Ela disse, a tua fulana. Eu disse, eu não acredito. Morreu. Morreu do coração. Ela devia ter uns 25, 26 anos. O marido foi trabalhar, ela sentou na frente da televisão e o menino brincando, né? Ela morreu sentada na frente da televisão assistindo. O menininho não entendia o que era a morte, né? Era muito pequenininho. Eu acho que aquela criança tinha uns 4 anos. E lá, né, tinha bastante terreno assim de barro, né? Eu imagino quanto aquele menino chamou aquela mãe. Porque em volta da mãe tinha os trigos do pezinho do menino. Certo, bateu a fome, né? Ele chamava e ela não atendia, ele achava de certo que ela estava assistindo televisão. E ele chamava, ela não atendia, de certo, bateu a fome. E a casa toda aberta. Quando chegou meia-noite e pouco, o marido trabalhava até meia-noite, ele chegou. Quando ele chegou no terreno, ele já achou estranho. Tudo aberto a casa. Quando ele entra na porta, a mulher sentada morta. Aí ele vai procurar o menino todo sujinho. Deitou na cama e dormiu. Doenças que levaram à morte. E além de ter problema no coração, ela fumava ainda. Então Deus nos livra dessas doenças que nos levam à morte. Ele cobre com as suas asas e debaixo dela você estará seguro.
as asas do Senhor, ela vem sobre as pessoas que procuram a proteção em Deus. Os nossos olhos não conseguem enxergar isso, mas pela fé nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que as asas do Senhor nos guarda. Ela cobre nós, debaixo dela nós ficamos seguros. Porque quem tentará contra o Deus Todo-Poderoso? Quem? Quem tentará contra o braço do Deus Todo-Poderoso? Ninguém vai chegar perto de uma pessoa que está debaixo das asas do Senhor se arriscar a fazer alguma coisa para aquela pessoa, né? Ele cobrirá com as suas asas, debaixo delas você estará seguro. É tão bom quando a gente se sente seguro. É tão ruim quando a gente não se sente seguro. É a mesma coisa no carro, né? Você compra um carro e não faz seguro. Sempre fica aquela insegurança. E se roubar? E se bater? Mas se você compra, você faz o seguro, você não quer que roube. Você não quer que bata, que tenha um acidente. Você não quer. Mas você sabe, se acontecer alguma coisa grande, ou grave, ou caro, você tem um seguro. Você não tem aquela preocupação de deixar o teu carro, né? Uma vez nós fomos para o Rio, nós fomos para o presbítero Pedro aquela vez. Eu não lembro o carro que ele foi, mas era um carro bom, porque senão não tinha ido viajar para o Rio. Aí nós fomos ficar numa casa lá. Pensa, a gente é acostumado aqui a entrar nos portões, deixar o carro na garagem, dentro do cercado. Aonde ia ficar o carro dele? Ainda com placa daqui. Na rua. Simplesmente na rua. Quando nós chegamos lá, que disseram para nós que ele ia ficar na rua, todos nós não gostamos da notícia. Oramos, pedimos para o Senhor colocar os anjos dele em volta do carro, porque não tinham o que fazer. A casa não tinha portão de entrada para carro. Não tinha lugar para entrar o carro. E fica aquela, né? Aquela insegurança. Mas, quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, nós nos sentimos seguros. Completamente seguros. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Deus é fiel para aqueles que buscam proteção na sua pessoa. Ele é fiel. Quem que é fiel? Ele não vai desapontar. Se acontecer alguma coisa é porque ele está preparando algo melhor do que aquilo e algo maior do que aquilo. Porque Deus, ele é muito fiel. A fidelidade de Deus vai proteger como um escudo. Eu queria que você memorizasse num escudo. O escudo é algo que não deixa alguma coisa chegar até a gente, nos atingir. Então a fidelidade do Senhor, ela vai ser como um escudo para nossas vidas. Como vale a pena? Como vale a pena você estar aqui nessa noite? Como vale a pena pedir a proteção de Deus? Como vale a pena? Você não terá medo dos perigos da noite. Como tem perigo à noite? Às vezes eu estou lá no meu quarto, eu já ouvi aqui, então lá, então eu ouço aqueles tiros, né, que parece foguete no meio da noite. Às vezes estão 7, 8 tiros e eu penso assim, matar alguém.
E se alguém está passando e aquele tiro, aquela bala perdida pega em alguém, no meio da noite tem perigos. E o Senhor nos guarda do perigo do meio da noite. Dentro de casa, quando nós morávamos aqui no apartamento, foi assim algo, porque primeiro, né, o prédio ali é do meu cunhado, eu sei que ele é um homem de oração, mas ali moravam 3 famílias em cima do sobrado. Sempre estava mudando de inquilino, né? Nós moramos 16 anos ali. E certa vez, um casal que tinha casado pouco tempo, daqui de baixo, alugou um apartamento pequenininho ali. E o que aconteceu? Mesmo que nós morávamos lá, né, que a gente buscava o Senhor, nós não deixávamos a janela aberta. Nem um lado, nem no outro. E eles, então tinha a cozinha, tinha um quartinho, um banheiro e tinha uma salinha. Quando chega no meio da noite, ela acorda com 2 pernas no lado da cama dela. Quando ela percebeu que o marido estava com ela e que era alguém, ela gritou. Ela gritou e o ladrão saiu correndo para a janela da cozinha. Ele saltou da janela da cozinha. Ele saltou para dentro do cercado e depois ele pulou o portão ainda para fora. Dentro de casa. E aquilo assustou tanto o casal que eles saíram dali. Eles não quiseram mais nem ficar. Imagina você acordar com 2 pernas no lado da tua cama e você vê que o teu marido está contigo. E eu não sei como esse cara, esse rapaz, achou tão rápido essa janela para pular. Porque esse cara deve ter pulado para aquela janela, só pode. Então tem perigos à noite. E como tem perigos à noite? E o Senhor nos protege, tanto dentro de casa, como fora de casa. Eu me lembro que quando nós se mudamos para cá, que nós viemos, né? Que a gente ficou, eu acho que foi 12 dias, morando na sala que ia ser a igreja. Na sala, o espaço, né, que tinha. E aí o meu cunhado, ele frisava muito isso. Aconteça o que acontecer fora dessa porta, vocês não abram essa porta. Porque era sala comercial, tinha a porta de rolo, né? Quantos gritos no meio da noite nós ouvíamos pedindo socorro? Que saíam de madrugada da boate, e certos caras fofavam as gurias lá na rua, e elas pediam socorro. E eu olhava, meu marido dizia assim: meu Deus, eu estou matando ela. Lembra o que ele falou: aconteça o que acontecer lá fora, vocês não abram a porta. E estava ali pertinho o perigo. Mas ela não tinha proteção do Senhor. Ela não servia ao Senhor. Elas não serviam. Elas tinham uma vida de pecado, uma vida mundana, né? E aí a gente ficava orando dentro da sala, orando: Senhor, traz alguém para ajudar. Aí a gente ouvia a voz, geralmente era de ninguém. Ouvia que alguém chegava e falava com a vítima. Provavelmente as parceiras dela, né? Parceira delas vinham. Em que situação, eu não sei. Eu lembro também que uma vez, era época de festa.
festas no fim do ano. E nós fomos para a sacada, a família estava lá em casa. Nós fomos para a sacada, de repente, saem 2 rapazes, uma guria, daquele bar ali. Normal, saindo do bar e começaram a andar. Movimento, um bar aberto. De repente o cara virou assim para a guria, pegou pelos cabelos dela e começou a bater nela, arrastava ela no meio da rua. O cara que estava junto fugiu. E eu lá de cima da sacada, eu dizia para o meu marido, nós temos que fazer alguma coisa, o cara vai matar. Todo mundo estava vendo. Ela apanhou aquela moça. Ela foi arrastada pelos cabelos. Sabe o que fez o cara parar? Aí o que aconteceu? Ninguém correu do bar para socorrer ela, não. Ninguém. Tinha pessoas na frente de casa, né? Nós estávamos lá no apartamento. Embaixo, ninguém foi socorrer. Sabe o que os carros começaram a fazer? Passar devagarinho, buzinar. Alguns começaram a parar para meter medo no cara. Ele deu no pé. E aí, uma das pessoas que estava vendo na frente do portão, levou ela para dentro de casa. Olha quantos perigos o Senhor nos guarda, nos livra. Aparentemente, ela estava andando com 2 pessoas que saíram de um lugar com ela, conversando, ela no meio dos 2. E um daquele vira e faz essas coisas. Então existe perigo durante a noite. E como existe perigo durante a noite, e o Senhor, Ele nos guarda desses perigos, mas é aquele que procura, que busca a segurança no Senhor. E Ele diz aqui ainda também que a fidelidade de Deus nos protegerá como escudo. Nós não teremos perigo, medo do perigo da noite, nem de assalto durante o dia. Eu estava analisando. A Bíblia já foi escrita centenas atrás. Naquela época já havia assalto. E como está havendo assalto hoje em dia, né? Está havendo muito assalto. Então, eu não sei aonde, eu não sei se foi no aeroporto, eu não sei se foi no centro aqui de Curitiba. Eu só sei que uma vez eu viajei para o Rio com os irmãos e uma pessoa na fila da entrada do avião olhava muito para mim. Eu imagino que era para minha bolsa. E eu tinha comprado uma bolsa pequena, fazia pouco tempo. Então, como ela era assim, boa, eu comecei a usar mais ela. E um dia em casa, eu fui limpar aquela bolsa. Eu saí com ela, eu tenho o hábito de quando eu guardo uma bolsa, eu passo um pano. Que eu olho embaixo da minha bolsa, um corte de fora a fora. Só que aquela bolsa, ela tinha 2 panos. Era um tipo de couro, não sei se ela é de couro. O de fora, o corte do couro, tinha sido cortado. Mas a segunda fase dela, a pessoa não chegou a cortar. Eu acho que no ônibus não foi, porque quando eu estou com a bolsa, eu seguro na minha frente. Quando eu ando na rua também, eu seguro na minha frente. E eu, para mim, aquela pessoa que me olhava lá no aeroporto, na fila de nós embarcar, depois, e eu estava com a bolsa, essa bolsa naquele dia. Se a pessoa que passou na minha bolsa tivesse alcançado o segundo tecido, conseguia ter pegado tudo que
que estava dentro da bolsa, que era documento, dinheiro, celular. Olha como o Senhor nos protege. Quando eu vi isso em casa, que eu fui limpar, eu disse, meu Deus, eu não acredito, que livramento que Deus me deu. Eu podia ter sido roubada, mas eu sempre fui fiel aos dízimos das ofertas. Sabe lá mais o que eu tinha ali dentro? Se foi quando eu fui para o Rio, quem sabe algum relógio a mais, alguma joia a mais que eu tinha colocado ali dentro. Então a fidelidade do Senhor, Ele nos guarda até ter assalto durante o dia, porque eu não tenho aquela bolsa à noite. Quem queria pegar alguma coisa foi durante o dia. Então existem perigos, e o Senhor está vendo, né? O perigo que se aproxima, né? Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem de males que matam ao meio-dia. Você já pensou que se o Senhor abrisse nossos olhos para nós ver doença, enfermidade, peste, se espalha, quer dizer, ela está aqui, um exemplo. Aí quando chega no meio da noite, ela vai se espalhar para atingir as pessoas. Quantas vezes nós vamos em lugares que tem peste, que o Senhor não deixa nos atacar? Peste quer dizer doença, peste quer dizer enfermidade, peste quer dizer que alguma coisa pode nos atacar, e o Senhor nos guarda. E nós não precisamos ter medo da peste, que ela se espalha na escuridão, ela se espalha no escuro, e nós não estamos nem vendo. Nem de males que matam ao meio-dia. Meio-dia, 12 horas. Tem mal que acontece ao meio-dia, 12 horas? Tem mal que acontece meio-dia, às 12 horas. E às vezes a pessoa fica tão despreocupada, né? Não, agora é meio-dia. O que pode acontecer meio-dia? Estou dentro da minha casa, ou estou dentro do meu carro. Tem mal que acontece ao meio-dia. Olha só quantos perigos, quantos males existem, e quanta proteção de Deus, quanta cobertura de Deus, quanto livramento de Deus. Mas é para aquele que procura a proteção de Deus. Essas promessas aqui não é para quem não busca a proteção de Deus. É para aqueles que procuram a proteção de Deus. Segunda, terça, eu fui lá para o Caraí. Eu orei de manhã. Eu disse, Senhor, me guarda na ida, me guarda lá o tempo que eu estiver lá, me guarda na volta, que nenhum mal me aconteça. Eu busquei a proteção de Deus, eu não me confiei na minha pessoa, ou porque eu estava de carro. Tanta coisa pode acontecer lá. Então quer dizer que tem males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao meu lado e 10.000 ao meu redor, você não sofrerá nada. Pensa 1000 pessoas, o meu lado é aqui, ó. Aqui é o meu lado, ó. Aqui é o meu lado. Ao meu redor é esse aqui, ó. Eu estou cercada por 10.000 sendo morta. 10.000 sendo morta, 1000 ao meu lado, 10.000 sendo morta. Pense que promessa valiosa. E não acontece nada comigo, que estou de pé no meio disso tudo. Ainda completa que assim, ó, você olhará e verá as pessoas que estão morrendo à tua volta, são pessoas más. Você verá ainda a destruição dos maus.
Esse salmo ele tem tanta promessa e ele mostra tanto perigo, por isso que as pessoas deixam a Bíblia aberta nesse salmo ou carregam uma folhinha dentro do bolso. Mas não basta carregar uma folhinha na bolsa, no bolso, ou deixar a Bíblia aberta. Nós temos que pedir essa proteção. Nós temos que pedir essa defesa, essa proteção para Deus. Nós temos que pedir. Aí Ele vai ouvir e Ele vai nos proteger. E você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor. Quantas mulheres que eu já ouvi, pessoas que moram sozinhas, e já vi gente perguntar: você não tem medo de ficar sozinha? Não, Deus é comigo. Deus me protege, Deus me guarda, Deus cuida de mim. Mulheres que moram sozinhas, idosas, vivem sozinhas, trabalham sozinhas. Como é que você consegue nessa idade fazer isso? Ah, Deus me dá força, Deus me ajuda, às vezes no meio do mato, às vezes lá no interior, que tem escuridão. Quanta escuridão tem no interior? E elas dizem: Deus me protege. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Quando fazer alguma coisa contra você, só apresenta para Deus e pede: Deus me defenda, Deus me protege. Eu preciso que tu me proteja, eu preciso que tu me defenda, Senhor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá. Pensa, a gente ouve a palavra desastre e pensa em acidente de carro, desastre de avião, de ventania, de chuva, de pedra, de relâmpago. Quantos desastres podem acontecer? Ano passado que a gente viajou, né? Eu acho que foi ano retrasado, de São José a Joinville. Pedra sem água. Tu já viu a pedra cair sem água? Geralmente a pedra cai com água. Era pedra purinha em cima da range, que nós achávamos que a range é porque eu sempre ouço dos homens. Se vem chuva de granizo, vou botar o carro na garagem, marca tudo. Se marca tudo, viajando de São José a Joinville, embaixo de pedra, vai marcar tudo, não vai sobrar nada. E na segunda, quando não tinha que parar, porque vinha contra o carro e você não conseguia enxergar. Era tudo, não dava para enxergar. E cheio de carro, movimento intenso. Eu pensava assim: meu marido deve estar por dentro. Ele me zela tanto pelas coisas que ele compra. Quando chegou lá, a primeira coisa que ele foi olhar o carro, não tinha nada. Quantos carros deve ter estragado? Isso é um desastre. Com aquelas pedras que caíram. Quantos carros? Ele não acreditava quando ele olhou que não tinha uma marca de pedra na range, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum desastre lhe acontecerá. Por isso que a gente precisa orar. Eu sei que nós sempre fizemos isso. Senhor, afasta todo perigo da BR, das ruas, das estradas. Às vezes o carro parado, alguém vem e bate. Senhor, guarda, não deixa ninguém tocar ou bater no carro, né? Por isso nenhum desastre lhe acontecerá. Quantas pessoas que tinham, às vezes, uma passagem comprada de avião, né? E não chegaram a tempo e aquele avião caiu, né? E sofreu um acidente. E aquela pessoa só ficou viva porque não conseguiu chegar a tempo. Isso aí é livramento. A violência não chegará perto da sua casa. Por isso que a violência não pode estar dentro da nossa casa, porque está escrito que ela não chegaria nem perto da nossa casa. Se ela não chegaria perto da nossa casa, ela não ia entrar na nossa casa. Então, quando acontecer algum tipo de violência dentro da sua casa, você cita o versículo 10 de 91. A parte B, a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que seus anjos cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Os anjos têm trabalho para quem o Senhor dá ordem para ele proteger, né? E nós não vimos os anjos. Você viu o anjo? Puxa, se Deus abrisse nossos olhos espirituais para ver o invisível, né? Já pensou, às vezes, assustar com o tamanho do anjo? Deus dará ordem aos anjos para que cuidem de nós. E Ele sabe cuidar muito bem, né? Para protegê-lo aonde quer que você for. Eu me lembro que meu marido tinha uma prima, ela já partiu com Jesus, e sempre que ela viajava, ela dizia que ela ia orando, né, do lado do marido. E um dia o Senhor mostrou para ela um demônio assim agarrado no para-brisa do carro. E ela repreendeu, né, pediu para Deus estar agindo. Ela entendeu que aquele demônio estava ali para fazer algum mal para eles na viagem, né, no carro. E ela disse que o Senhor mostrou que ele estava agarrado no para-brisa do carro. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Eles vão segurá-lo com as suas mãos. Deus não quer nem que nossos pés sejam machucados nas pedras. Quem orou no sítio sabe o que é machucar o pé nas pedras. Olha só, nem isso o Senhor quer que aconteça para aqueles que buscam a proteção, que buscam do Senhor para guardar. Então, quando nós andamos, vamos se lembrar disso, que os anjos do Senhor seguram nós pelas mãos para que nem mesmo os nossos pés sejam feridos nas pedras. Que Deus cuidadoso, né? Que Deus protetor, que Deus zeloso. Ainda diz assim, olha, com os pés, que não é para machucar na pedra, que os anjos não vão deixar nem os seus pés machucar nas pedras. Você esmagará leões e cobra. Você sabe o que
esmagar é assim, né? Não é só voltar. Você já esmagou alguma coisa? Na cidade a gente é um pouquinho nojenta, né? Se tem uma aranha, uma barata, qualquer coisa, não tem como matar, pá, aperta e sai. Mas lá no sítio, chegava ainda até matar. Não é verdade, missionária? É verdade. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpente venenosa. Isso aqui eu imagino que são demônios, ainda comparado a leões e a cobras, duas coisas perigosíssimas. Deus diz: salvarei aqueles que me amam. Ele sabe quem ama ele. Eu acho que deveria ser horrível estar na presença de Deus sem amá-lo. Porque o amor faz toda a diferença. Amar a Deus, a gente se sacrifica sem medir o sacrifício. Amar a Deus é algo muito bom. E ele diz: eu salvarei aqueles que me amam. Ele vai salvar do quê? Ele vai salvar do perigo, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, das armadilhas do diabo, dos perigos escondidos, de doenças que levam à morte. E protegerei os que me reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Você consegue dentro de você reconhecer que Deus, Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, e quem é o Senhor é algo grande, grande e poderoso. Quando eles me chamarem, eu responderei. A gente só chama alguém que a gente quer a resposta da pessoa. A gente quer que a pessoa atenda a gente, ou que ajuda, ou que socorre em alguma coisa. Eu já contei isso que eu vou contar hoje. Eu desde pequena eu passava por coisas assim. Então eu morava na casa do meu irmão. E aí, no lado, tinha uma extensão de pé de ticum. Você conhece pé de ticum? Não conhece? Vamos simplificar. É uma cachopinha assim, que em vez de ser coquinho, o coco é ticum. É uma bolinha pequenininha. Quando ele está mole, a gente quebra no dente. Às vezes o dente já está mais durinho, a gente pode usar um martelinho para... Então, e desde criança lá no sítio, nós era louco para achar um pé de ticum para comer. E eu era pequena, e eu morava com a minha mãe e os meus irmãos. E na casa deles, para passar por esse ticum, naquele tempo era um tipo de trilho assim, não era uma rua lá. E a minha mãe tinha passado por ali para ir na casa da minha tia, que era no morrinho. E aí eu passei por um pé de ticum. Eu vou apanhar um ticum para mim. Eu sabia que ela tinha. E tinha mesmo. Mas como não tinha na beirada, eu resolvi um pouquinho mais fundo. Atrás do ticum. E esse mais fundo, eu não achei mais o caminho de volta. Qualquer lado que eu andasse, eu me aprofundava mais, porque era fechado de pé de ticum. E aí, me deu medo, ninguém sabia que eu estava lá. Desde pequenininha já, eu pedia socorro para Deus.
E eu comecei a gritar: mãe, mãe, me ajuda, mãe, eu estou perdida aqui. E ela, lá na minha tia, que estava no meio caminho, ela escutava eu chamar mãe. Mas ela imaginou que a filha dela ia entrar num terreno de ticunha e se perder lá dentro. Quando eu vi que a mãe não ia me socorrer, ela não ia me achar, eu comecei a clamar a Deus. Deus me tira daqui, Deus me tira daqui. Eu não sei voltar, Senhor, me guia no caminho que eu entrei aqui. E comecei a falar com Deus, e eu fui indo. Quando eu cheguei na beirada da rua, eu não acreditei. O Senhor me tirou lá no meio do escuro. Eu chamei ele e ele respondeu. E aí eu fui correndo lá para casa da minha tia contar para a mãe. Aí a mãe disse: mas como que tu vai entrar num lugar desse sozinha? E eu devia ter uns 8 anos. Mas eu escutei a tua voz me chamando. Mas ela não ia me achar nunca. E Deus disse assim: mas eu pedi socorro para Deus. Eu não tinha como sair. E tem uma coisa, a profundeza para um lado ia cada vez mais. Hoje é indústria, mas naquela era mato. Eu ia me aprofundar, ninguém nunca ia me descobrir, ver que Deus maravilhoso. Ninguém nunca ia me achar dentro daquele matagal depois. Quando eles me chamarem, eu responderei: estarei com eles nas horas de aflição. Pensa nos momentos de aflição que eu passei dentro daquele tipo. Aí tu estava lá dentro perdida e eu dizia: por que eu vim para cá? Por que eu fui entrar aqui? Por que eu queria pegar ticum? Por que eu queria comer ticum? Ele estava comigo na hora da aflição, ele sabia que eu era uma criança, né? Eu os livrarei e farei que sejam respeitados. O Senhor nos livra. O Senhor nos livra muito. O Senhor nos dá tanto livramento que nós vemos e que nós não vemos. Que nós vemos e que nós não vemos. Como recompensa eu te darei vida longa. Você quer viver bastante ou você já determinou a idade que você vai viver? Tem pessoas que profetizam. Eu não quero profetizar. O Senhor sabe melhor. Seja feita a vontade dele. Mas está escrito: aquele que procura segurança. E eu, às vezes, observo, eu acompanho no Face, sabe? Algumas coisas de pessoas de idade. Pessoas de 100 e poucos anos. Aí, às vezes, faz um comentário sobre a idade da pessoa e mostra a pessoa. Foram pessoas que liam a Bíblia todos os dias. E quem lê a Bíblia todos os dias, tem Deus. Ninguém vai ter interesse de ler a Bíblia se não tiver Deus. Pessoas que nesses dias eu vi um casalzinho de 100 e poucos anos. E quem cuidava deles era um filho de 70 e poucos anos. E um morreu, e o outro, não sei se foi 12 horas depois, morreu também. Eu acho tremendo isso. Isso é vida longa. Isso é vida longa. Se eu morrer amanhã, não. Eu vou viver o quanto dos anos o Senhor me der. E ainda com saúde e vigor para fazer as coisas, não precisar de depender de ninguém, com a memória e o raciocínio saudável, bem. Mas é Deus que dá. Vamos ler a Bíblia? Vamos comer a Bíblia? Vamos ouvir a palavra? Vamos orar a Deus? Eu agradeço todos os dias o dia que eu vivi. Quando eu amanheço, eu agradeço a Deus por
por mais um dia que Ele me dá para viver. Depois que eu tive o AVC, isso ficou muito nítido dentro de mim. Porque quando eu estava no processo de cura de 3 anos e meio, cada dia que eu vivia era uma vitória. Cada dia que eu vivia era uma vitória. E cada serviço que eu conseguia fazer, por mais simples que fosse, quando terminava um servicinho, eu dizia obrigado, Senhor, porque eu consegui fazer esse. Agora eu vou fazer o outro, tu vai me ajudar. Eu passava o dia inteiro agradecendo a Deus por eu ter conseguido fazer. E hoje também, quando eu termino, obrigado, Senhor, tu me ajudasse e eu consegui. Eu livrarei e farei com que sejam respeitados. Alguém não te respeita? Coloca na presença de Deus. Esse salmo do versículo 15, a parte D. Como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou seu Salvador. Ele vai dar vida longa ainda e vai mostrar por que ele disse aqui eu sou seu Salvador. Aqui não fala do céu e inferno. E a gente, quando fala de Salvador ou de salvação, a gente sempre olha para o céu e inferno. Aqui ele está dizendo Salvador dessas pestes, dessas pragas, dessas doenças, desses assaltos, desses perigos. Ele nos salva de tudo isso se nós procurar a proteção dele. Se nós procurar a proteção dele, ele vai nos salvar de tudo isso. Quem é que pode nos salvar de tudo isso? Quem? Quem pode nos salvar